Irmãos, eu acredito que desde o início do culto, da oração, o Senhor já tem falado conosco através de tudo que já aconteceu aqui. Mas o Senhor, Ele ainda tem uma palavra para o meu e para o seu coração nesta tarde. E eu acredito que eu tenho a plena convicção de que você veio hoje aqui foi porque o Espírito Santo de Deus te guiou até esta casa de oração. E em todo o culto, em tudo o que aconteceu nos louvores, na oração, parece que foi tudo combinado, mas não foi combinado nada, nem comigo, com a pregação, nem com o grupo de louvor, mas o Espírito Santo de Deus, ele testifica as nossas atitudes, ele sonda os nossos corações e ele vai encaminhando as coisas conforme o Espírito Santo de Deus quer que aconteça. E eu prometo que vou ser bem breve, irmãos. Não é fácil estar aqui no púlpito, né? A gente está aqui todos os dias. A maioria das vezes eu estou aqui no púlpito dirigindo o culto, fazendo oração. Mas quando se trata de uma ministração da palavra, é uma responsabilidade a mais. Mas eu creio que o Senhor, Ele estará no controle de todas as coisas, amém? Quem crê assim, diga amém. Amém. Eu quero estar lendo aqui no livro de João, capítulo de número 20, verso de número 1, eu vou estar lendo aqui alguns versículos e depois a gente vai navegar um pouco aqui na palavra de Deus. No primeiro versículo da palavra de Deus, no livro de João, capítulo de número 20, verso 1, diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, cedo, ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Que lindo! E disse: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois correram junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça, não a cabeça de Jesus, sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Amém? Até aí, irmãos. Vamos voltar um pouquinho no tempo, nessa passagem da palavra de Deus. A Bíblia está nos relatando, está nos afirmando que quando Jesus ele foi crucificado, que foi colocado ali no sepulcro, e ao terceiro dia, Maria Madalena, olha só, eu achei a atitude desta mulher muito corajosa, irmãos, porque
Não é fácil sair sozinho ou sozinha de madrugada, e muito menos ir a um cemitério, ir a um sepulcro. E ela foi sozinha. A minha Bíblia está afirmando, talvez outras tradições não afirmam assim. Está falando que ainda era escuro, ou seja, era muito cedo. Não fala a hora da manhã, só que a Bíblia está afirmando que ainda era escuro. E o interessante, irmãos, é que quando ela chegou, ela achou ali o sepulcro já aberto. E o que veio na mente daquela mulher, naquele momento, naquele instante, foi que já haviam levado, roubado, alguém tinha levado o corpo de Jesus para algum outro lugar. Então ela ficou ali totalmente apavorada com aquela situação e voltou apressadamente e foi até os discípulos. A Bíblia, nós acabamos de ler que ela chegou até Simão e conta também de um outro discípulo que não é citado o nome, provavelmente deve ser João, porque a Bíblia fala que era o discípulo que Jesus amava. Jesus amava todos, mas ele tinha uma afinidade com um ou dois ou três. Sempre a Bíblia nos afirma que Jesus, quando ele terminava um sermão, um discurso na beira-praia, na beira-mar, ele se retirava com os seus discípulos e ia até algum lugar reservado e chamava Pedro, Tiago e João. Provavelmente deve ser João que estava ali com Pedro. E ela chegou e falou aquela notícia: olha, eu fui até o sepulcro, talvez um espanto muito grande, chegar de madrugada ali, ainda escuro, e falar: olha, levaram o corpo do Senhor, levaram o corpo do nosso mestre. E eles também não mediram esforços, que no meu ponto de vista, na minha concepção, quem poderia estar lá de madrugada eram os homens, eram os discípulos, não a mulher e sozinha, Maria Madalena, da qual o Senhor havia expulsado alguns demônios, uns 7 aí, quase mais de meia dúzia de demônios. E ela chegou até Pedro e falou: olha, levaram o corpo do mestre, levaram o corpo do Senhor, e não sabemos aonde o puseram. E o interessante de tudo isso, que quando ela falou, eles saíram correndo, e a Bíblia nos afirma que o outro discípulo chegou primeiro. Veja só, irmãos, vamos voltar aqui no tempo. É muito bom quando nós estamos pregando aqui, que a igreja está em silêncio, está escutando, está prestando atenção. É muito bom para nós que estamos aqui. Por isso que muitas vezes eu tiro o chapéu no modo de dizer para o pastor Marco, que quando o pastor Marco está pregando, ele não gosta de, nem que qualquer coisinha que ele já incomoda. Isso é muito ruim mesmo. Voltando aqui no assunto, quando eles correram até o sepulcro, e a Bíblia fala que o discípulo que foi apressadamente chegou primeiro, ou seja, mas ele não teve a coragem de entrar no sepulcro. Ele chegou a ver os lençóis ali no chão do nosso mestre, o Senhor Jesus. A sua concepção, o seu pensamento, eles pensaram imediatamente que já tinham roubado o corpo de Jesus, tinham colocado em outro lugar. E quando Pedro chegou um pouquinho
atrasado, né? Porque o outro foi mais rápido, mas chegou até o sepulcro, mas não teve a coragem de entrar. Olhou, porque provavelmente o sepulcro era uma caverna onde tinha posto uma pedra ali, que essa pedra já havia sido rolada ali do sepulcro. Irmãos, o que eu aprendi com essa passagem foi o seguinte: quando se falou de pedra, falou de sepulcro, falou de mulher que tinha antes uma vida desmantelada, me veio na mente o seguinte: a pedra no nosso caminho, irmãos, que com as nossas forças nós não conseguimos rolar ela. Ou seja, tem tanta adversidade na nossa vida que nós, com os nossos méritos, com as nossas forças, nós não conseguimos superar, não conseguimos manter ali firme, fiel na presença de Deus, buscando a face do Senhor. Mas eu quero dizer, irmãos, que se você conseguir fazer o que está ao seu alcance, com certeza o Senhor Jesus vai rolar aquela pedra que está no meio do caminho, atrapalhando a sua vida. Mas faça aquilo que cabe a você fazer. Aquilo que está ao seu alcance, faça. Aquilo que está ao seu alcance, irmãos, faça. Porque aquela pedra, aquele empecilho que está tentando atrapalhar a sua vida com Deus, que está tentando te afastar da presença de Deus, aquela pedra, o Senhor Jesus, aquilo que não está ao seu alcance, o Senhor Jesus, Ele vai fazer isso por você, amém? Aleluias, eu creio assim, irmãos. Todos nós temos problemas na vida, todos nós temos dificuldade e lutamos para vencer elas, mas quando não conseguimos, e o interessante, irmãos, porque muitas vezes nós lutamos e não conseguimos, e quando já não tem mais força, entregamos. Olha, Senhor, essa pedra eu não consigo erguer, eu não consigo rolar essa pedra que está atrapalhando a minha vida. Está atrapalhando a minha vida espiritual, está atrapalhando o meu ministério, está atrapalhando o meu casamento, está atrapalhando a minha vida financeira. Senhor, eu não consigo rolar essa pedra. Senhor, Pai, rola essa pedra e tira ela do caminho. E o Senhor, quando nós entregamos, Ele chega lá e dá um sopro, e aquela pedra sai do meio do caminho e você fica livre para adorar. Aleluias. E o interessante de tudo isso, irmãos, que eram 3 pessoas. Temos uma lição muito interessante aqui nessa passagem. Eram 3 pessoas: a mulher, Maria Madalena, era Pedro, e o outro discípulo que não é citado o nome, talvez João ou algum dos outros. E Pedro, ele conseguiu, quando ele chegou por último, ele foi e adentrou dentro do sepulcro e viu os lençóis que estavam ali sobre o corpo de Jesus. E ele teve a percepção de ver também o lenço que estava posto sobre a cabeça de Jesus, e ele percebeu ali no meio dos lençóis, talvez ele olhando assim, e falou: olha, realmente o lenço que estava na cabeça de Jesus não está aqui, mas ele está ali, enrolado à parte. Ou seja, os judeus, eles tinham uma tradição de quando eles iriam a algum lugar, irmãos, segundo os historiadores falam, num restaurante ou um lugar que eles se sentia à vontade, que eles se sentia bem, que era bem recebido, eles almoçavam ou jantavam, faziam suas refeições, usava ali o guardanapo e guardava ele ali, juntamente ali com os utensílios, mas ele dobrava ele e deixava ali guardadinho à parte. Era um sinal que ele iria voltar àquele lugar. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Então,
O sinal, irmãos, o sinal que Jesus deixou ali, enrolando aquele lenço que estava posto sobre a sua cabeça, é um sinal de que Jesus vai voltar. Aleluias. Jesus vai voltar. Eu não sei, você também não sabe, por isso que nós temos que nos manter fiel na presença do Senhor até o fim. Como foi falado na escola bíblica dominical, foi muito interessante a fala do pastor Marco em relação à manutenção da nossa fé. A nossa fé, ela precisa de manutenção. Como o nosso carro, como a nossa casa quase todo ano nós pintamos, provavelmente quando chega próximo Natal, vamos dar uma pintura, vamos mudar isso, mudar aquilo, mudar o quadro do lugar, mudar... E tudo precisa de manutenção. O carro, nem fale, né? O carro dói logo no bolso. É pneu, é disco de freio, é isso, é aquilo, nem se fala. E a nossa fé também, irmãos, a nossa vida espiritual, ela precisa também de manutenção. E qual é, irmão Ivan? Qual é a manutenção que a nossa vida espiritual precisa? É o que você fez hoje, irmãos. Você saiu do seu lar. Talvez ali acabou de assistir mais uma partida de futebol, mas você abriu mão de um programa ali na televisão, que é coisas que nós vê todo dia a mesma coisa, que não faz efeito nenhum sobre a nossa vida. E você disponibilizou o seu tempo para vir até aqui, a esta casa de oração, a esta casa onde nós nos juntamos para adorar a Deus. Você aí está fazendo uma parte da manutenção da sua fé. Quando você abre mão do seu domingo de manhã cedo, quando você abre mão de um lazer e vem para a escola bíblica, vem para o culto, vem para uma reunião, você está fazendo a manutenção da sua fé. Você está preservando, você está cada dia avivando, porque tudo, irmãos, é conforme nós fazemos. Se nós fazemos tal coisa todos os dias, se nós somos bons em pintura, com certeza, o Fabinho, vamos tirar um exemplo do Fabinho. Fabinho corta cabelo todos os dias. Quanto mais ele corta, mais ele fica bom no que ele faz. Assim é a nossa fé. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, quanto mais nós buscamos a face de Deus, mais o Senhor, Ele se alegra e Ele fica mais próximo de nós. Aí quando nós assim fizer, irmãos, aquela pedra que eu falei lá atrás, aquela pedra que estava posta sobre o sepulcro, que o anjo chegou, eu vou chegar lá, eu estou chegando já lá. Aquela pedra, o Senhor, Ele fala, olha, não tem como eu deixar essa pedra no meio do caminho do meu filho. Que o nosso Deus, irmãos, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Ele não é o nosso Pai biológico, mas Ele é o Criador. Foi Ele que nos formou. Ele sabe o que nós precisamos. E quando nós mantemos a nossa fé ali, feita totalmente a manutenção, Ele olha de lá e fala, olha, essa pedra eu vou retirar. Meu filho está precisando que essa pedra seja retirada do seu caminho, para que ele possa louvar, para que ele possa se chegar mais a mim. E o Senhor, Ele retira aquela pedra do caminho. Aleluias. E o interessante, irmãos, de tudo isso, também desta lição, que eu achei interessante, que quando Maria Madalena, ela chegou ali no sepulcro, que não viu o corpo de Jesus, e correu e contou os discípulos, e os discípulos chegaram também e não viram o corpo. Interessante, irmãos. É uma lição muito grande essa para nós, como cristão. Que quando os discípulos não viram o corpo de Jesus, não viram ninguém, só eles dois ali e Maria Madalena.
eles foram embora. A leitura fala que eles saíram. Quando eles saíram, Maria Madalena estava onde? Estava junto ao sepulcro chorando. Estava chorando junto ao sepulcro. Os discípulos foram embora. Aí eu, estudando aqui, meditando nessa passagem, eu falei, mas por que que Jesus não se apresentou ali para os discípulos? Por quê? Irmãos, é uma pergunta, não precisa me responder. Por que que o Senhor, já ressuscitado, ele não estava ali, ele não tinha sido roubado, ele não tinha sido levado, os anjos chegaram ali e tiraram a pedra e Jesus ressuscitou naquele momento. Mas ele não se apresentou ali nem para Simão, nem para Pedro, nem para o outro discípulo. Quando eles foram embora, Jesus aparece para Maria Madalena, irmãos. Olha só, quando Maria Madalena olha para dentro do sepulcro e vê dois anjos ali, um aonde Jesus tinha sido colocado, estava um assentado aos pés e o outro a cabeça. A lição que eu quero trazer para nós, irmãos, é o seguinte: Jesus não apareceu ali para Pedro e nem para o outro discípulo, mas sim para Maria Madalena. Maria Madalena, ela andava sempre com Jesus e os discípulos e a multidão. Nós conhecemos a história que ela foi lavada e purificada com o sangue de Jesus. Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Ela estava totalmente purificada, estava perdoado os seus pecados, ela estava sendo ali conduzida ali pelo Espírito Santo de Deus. Mas ela ainda, olha só, irmãos, ela ainda não tinha conquistado toda a credibilidade dos discípulos. Que quando ela chegou e falou essa história, eles não acreditaram. Eles saíram ali, mas falaram, provavelmente não é verdade. Levaram o corpo de Jesus? Não. Irmãos, o que eu aprendi com essa lição é o seguinte, que Jesus ali, ele estava quebrando um protocolo, quebrando um preconceito. Preconceito esse, de que na nossa vida hoje, irmãos, na nossa vida hoje, quantas pessoas olham para mim, olham para você e não dá credibilidade nenhuma. Por quê? Porque já tivemos uma vida no passado, como Maria Madalena. Ali ela tinha uma vida no passado, mas ela tinha sido perdoada os seus pecados, ela tinha se convertido. E Jesus estava querendo quebrar ali aquele preconceito, irmãos. E outra coisa que também aprendi, que o mistério que Jesus tem para você, nem eu e nem outro pode pegar. O mistério ali era com Maria Madalena. Jesus queria ali se apresentar para Maria Madalena. Quem sabe Jesus não quer apresentar-se para você hoje? Quem sabe o Espírito Santo de Deus não quer tomar um rumo na sua vida hoje, não quer tomar a direção da sua vida hoje. Quem sabe o Espírito Santo de Deus não quer que você se renda, que você entregue a sua vida e fala: Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo tirar as pedras do caminho. Ô Espírito Santo de Deus, tira essa pedra do caminho, abre as portas, Senhor. Era exatamente isso. Ele poderia ter se apresentado para Pedro ali naquele lugar, mas ele se apresentou para Jesus, para Maria Madalena. Jesus realmente estava ali quebrando uma barreira, quebrando um protocolo, quebrando ali um preconceito. Que Jesus, irmãos, quando nós nos libertamos, é uma libertação que não tem que ter ali mais
sabe, reprovações da parte de outros, apontamento, ele era isso, era aquilo no passado e hoje está com a Bíblia debaixo do braço. Não é isso que nós muitas vezes escutamos de pessoas incrédulas, pessoas que não estão nem aí para o reino de Deus, pessoas que não tá nem aí para a vida que virá após esta vida aqui é tudo passageira. A palavra de Deus fala que nós iremos reinar eternamente com Ele, aqueles que permanecer fiel até o fim. Mas é assim, irmãos, não fique triste por isso, sempre vai haver apontamento, sempre vai haver descredibilidade ao meu e ao seu respeito, mas não se importe com isso. Se entregue realmente e totalmente ao Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, interessante, irmãos, que até o próprio Jesus, como Filho de Deus, ele buscava ali os seus momentos com o Espírito Santo de Deus. E eu quero chegar lá também, irmãos, e quero sinalizar a igreja do Senhor, inclusive a minha vida, a buscar mais e mais a presença do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus, quando ele terminava os seus discursos ali, que estava cansado, que estava ali, ele saía e à parte ia orar a Deus. Ele ia buscar a presença de Deus, buscar a direção do Espírito Santo de Deus, ia conversar com o Espírito Santo de Deus. E nós, irmãos, nós temos que fazer isso também. Ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, falar com Ele, conversar com Ele. Espírito Santo de Deus, olha a minha vida. Irmãos, mas o nosso Deus não é onisciente, onipresente, Ele não sabe todas as coisas, mas Ele precisa ouvir da nossa boca, irmãos. Dia após dia, o nosso diálogo com Cristo, o nosso diálogo com o Espírito Santo de Deus. É interessante isso, irmãos. Quando nós estiver neste ponto de estar mais próximo de Deus, mais próximo do Espírito Santo de Deus, com certeza as coisas irão bem melhor para nós. As portas irão se abrir, o nosso relacionamento com Deus irá fluir, o nosso ministério irá fluir, a nossa fé vai ser ali feita a manutenção. Quando assim nós fizermos, irmão, abrir mão de muitas das coisas, é uma briga muito grande da nossa carne com o Espírito, mas o Espírito ele tem que prevalecer. A carne, ela tem que estar sempre abaixo de tudo. Que prevaleça o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Dos nossos projetos, dos nossos sonhos, no nosso relacionamento, no nosso ministério, no nosso casamento, no nosso lar, no nosso trabalho. Tudo precisa manter-se na presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. E falando de Espírito Santo de Deus, quando Jesus ele ressuscitou, irmãos, ele chegou ali em uma determinada reunião que estava os discípulos fugindo com medo dos judeus, com medo de ser massacrado também, que já havia o nosso mestre, o mestre já havia sido crucificado, e o medo dos discípulos. Eles devem imaginar, olha, se mataram o nosso mestre, imagina o que farão da nossa vida se nos pegar. Aleluia, louvado seja Deus. E eles estavam ali no cenáculo, e Jesus, depois que ressuscitou, chegou até eles com a porta fechada, e Jesus, como Espírito, entrou ali e juntou-se a eles. Aleluia. E ele fez uma promessa. Qual promessa, irmãos? Em alguns dos seus discursos, ele falava que
iria ser morto, iria ser crucificado, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas nem todos acreditavam, nem todos tinham a convicção que isso poderia acontecer. Muitos pensavam, não, o Senhor vai implantar o seu reino aqui na terra. É o crente que não, ele quer ir para o céu, mas não quer largar a terra, nem, sabe, a terra é boa, tem muita coisa boa, mas irmãos, aqui nessa terra é tudo passageiro. O que o Senhor tem preparado para mim, para você, é bem maior do que tudo que já vivemos e iremos viver no futuro. O que o Senhor tem preparado é bem maior. E ele falava, olha, eu vou para o Pai. E os discípulos apavorados, e agora? E agora? O nosso mestre, o nosso guia, a nossa bússola. Mas ele falava também, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é o Consolador. Quantas vezes nós clamamos a Deus em momentos difíceis da nossa vida. E o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que nós não sabemos orar. Muitas vezes oramos e não falamos coisa com coisa. E o Espírito Santo de Deus, ele se faz o nosso intérprete e leva as nossas orações até o trono da graça, e o Senhor envia o socorro. O Senhor tira aquela pedra que está no meio do caminho. O Senhor quebra aquele preconceito, quebra aquele apontamento que as pessoas estão te apontando. O Senhor, através do Espírito Santo de Deus, através das nossas petições, o Espírito Santo de Deus quebra ali, leva ali as nossas orações até o trono da graça. O Senhor, o Deus poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele fala, olha, cessa a perseguição, cessa as lutas, as pedras que estão atrapalhando o seu relacionamento, cessa agora, e a sua vida começa a deslanchar. Aleluia, louvado seja Deus. E Jesus, ele fez uma promessa aos discípulos, eu irei, mas para o Pai, mas enviarei o Consolador. Para quê, irmãos, o Consolador, o Espírito Santo de Deus? Para quê? Para aonde quer, irmãos, que nós esteja. Se nós estamos ligados aqui na terra, no reino espiritual, com certeza nós também estamos ligados no céu. E o Espírito Santo de Deus vai estar conosco em todo o tempo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aonde eu quero chegar? Jesus falou, olha, não se disperse. Vocês vão para Jerusalém. Eu quero chegar em Atos 2, na promessa. Vão para Jerusalém. Mas o Senhor, Ele também não falou, olha, tal dia, segunda ou terça-feira, eu vou chegar lá. Ele falou, olha, vão para Jerusalém, não se disperse. Irmãos, quantas pessoas estão deixando aleluias. Quantas pessoas não estão deixando a Jerusalém celeste e se dispensando aí para outros caminhos, tomando outros rumos, tomando outros caminhos. Jesus falou, ficai em Jerusalém. E tinha muita gente lá, não tinha só 50 e nem 100 pessoas. Tinha muita gente. Ele falou, olha, eles começaram a pregoar isso, olha, Jesus já ressuscitou e Ele mandou que nós ficássemos em Jerusalém. Não se despeça, não vá embora. Alguns começou a sua atividade que antes vivia. Talvez o seu trabalho começou a fazer os seus afazeres e esqueceu da promessa que Jesus havia feito a eles. Ficai em Jerusalém, irmãos. Ficai em Jerusalém.
Permaneça na igreja do Senhor, permaneça na Jerusalém Celeste, permaneça na presença de Deus, permaneça na casa do Senhor. Esse é o meu conselho para nós, inclusive para mim. Permaneça com a sua família na presença de Deus. Jesus, ele pregoava também em relação à porta estreita e a porta larga. Irmãos, caminho largo é muito bom, estrada larga é muito boa para andar. Tanto de carro como a pé, é bom para andar a estrada larga. Quer ver andar, difícil de andar, na verdade, é andar em caminho estreito e espinhoso, cheio de pedra. Essa é a parte difícil. Jesus falou: eu sou a porta, eu sou a porta. Aquele que entrar, salvará-se. Irmãos, permaneça na porta estreita. Eu sei que está apertado o caminho. A vida não está fácil para ninguém. Permanecer na presença de Deus não é fácil. Mas o Senhor, Ele nos dá promessa. No livro de Salmos, de número 128, que eu sempre dito esse salmo, tem promessa de Deus sobre a nossa vida. Leia ele, leia Provérbio, leia Eclesiastes, que você vê as promessas de Deus sobre a nossa vida. E Jesus falou: ficar em Jerusalém. Para quê, irmãos? Até que do alto sejais revestido de poder. Aleluias. Se você disponibilizou o seu tempo hoje, irmãos, eu quero te dizer que você não veio aqui em vão. Você não vai voltar daqui da mesma forma da qual entrou. Que o Espírito Santo de Deus está sondando aí o seu coração e você está desejoso para ser avivado. Você quer fazer manutenção da sua fé, mas como que eu vou fazer? É assim, irmãos. Você largou, deixou a sua casa lá e está aqui na presença de Deus. Você já ouviu os louvores, você já ouviu as crianças, você já ouviu o jovem, você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus por isso, aleluias. E vamos lá para o livro de Atos, capítulo 2, versículo de número 1, que diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, olha só a promessa que o Senhor fez aos seus discípulos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, aleluias. E de repente veio do céu como um som de um vento vermente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, aleluias. E foram vistos, olha só a promessa de Deus. Ele falou: olha, vai para Jerusalém, não se dispersam. Aí o povo foi. Tinha mais, a Bíblia fala, a história bíblica fala que tinha mais de 500 pessoas ali naquele lugar. Mais de 500 pessoas. E eles começaram a sair. Não é assim nos nossos dias de hoje, irmãos? É dessa forma nos nossos dias. Nos dias que Jesus andava na terra com os seus discípulos, era assim. Ele falou: era o mestre, o Filho de Deus que estava falando: vai para Jerusalém, permaneça lá. Permaneça na igreja do Senhor, irmãos. Não saia daqui. Não saia da presença de Deus. Não saia da presença do Espírito Santo. Tinha mais de 500 pessoas esperando ali a promessa se cumprir sobre a sua vida. E o povo, não é que demorou. Jesus, ele nunca falha, nunca tarda, nunca chega antes e nem depois. Ele só chega na hora certa. O Espírito Santo de Deus, ele só chega na nossa vida na hora certa e na hora que nós abrimos. Olha, Espírito Santo de Deus, toma conta, Senhor. Seja a minha bússola de hoje em diante. Seja a minha bússola, Espírito Santo de Deus. E Ele vai te guiar. Ele vai te guiar. Ele vai guiar os seus sonhos, os seus projetos,
aquilo que estiver ao seu alcance, você tem que fazer. Eu quero um bom emprego. Corre atrás da qualificação, porque sem qualificação não vai ter bom emprego. Isso é óbvio, né? É claro, é bem lógico. Quer um bom relacionamento, quer um casamento estável, conquista aí o seu cônjuge. Em vez de menosprezar, ame ele cada dia mais. Ame ele, ame intensamente. Ame os seus pais, ame os seus filhos, ame as pessoas que estão ao seu redor, ao seu lado. Ame, porque você não sabe o dia de amanhã. Amanhã talvez você não tenha essa pessoa ao seu lado para você dar um abraço e dizer como eu te amo. Eu, por exemplo, não tenho a minha mãe hoje para dizer: mãe, eu te amo, e dar um beijo nela. Hoje eu não tenho também o meu pai para dizer: pai, eu não tenho mais o meu pai hoje para falar: pai, deixa eu te dar um beijo. Então, valorize o que você tem hoje, porque amanhã não tem mais como voltar atrás. Aleluias. Louvado seja Deus. E muitos se dispersaram. Muitos saíram de Jerusalém, muitos saíram do cenáculo, era 500 pessoas. E quando o Espírito Santo de Deus, irmãos, que lindo, aleluia. Continuando aqui a leitura, louvado seja Deus. No versículo de número 3, diz assim: e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, irmão, cada um. Não foi em algum deles, em cada um deles que estava ali, cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você veio aqui com a convicção de ser cheio do Espírito Santo de Deus hoje? Eu vim com uma convicção hoje de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluias, louvado seja Deus. E a Bíblia nos relata, irmãos, que era mais de 500 pessoas, olha só, foram esvaziando aquele local, foi saindo, e quando o Espírito Santo de Deus chegou ali para abençoar aquelas vidas, só havia 120 pessoas. Irmãos, eu quero, neste momento, eu já estou finalizando a minha oração, a minha pregação, e eu quero ser contado hoje como um daqueles 120 que ficaram ali. E você também quer? Diga amém. Aleluias. Contado assim, irmãos, aqueles que ficaram ali, a Bíblia fala que todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo, Rebeca. Imagina isso, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio, ser cheio, irmãos, ser cheio do Espírito Santo. E as pessoas, talvez que souberam do advento ali, daquele movimento que teve ali naquele local, com certeza muitos souberam o que aconteceu, porque a Bíblia relata que havia ali pessoas de todas as nações e povos, porque era um tempo de festa, e eles começaram a olhar aquilo e se admiraram de tudo aquilo que estava acontecendo, porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele falava com as pessoas com a sua própria língua, e eles se admiravam: não são esses galileus como estão falando a nossa própria língua. O Espírito Santo de Deus, ele quer falar conosco hoje, irmãos.
Ele quer falar o nosso português hoje. Ele quer falar: olha, eu quero te encher da presença de Deus. Mas você tem que dar lugar a Ele. Você tem que dar lugar ao Espírito Santo. Para ser cheio, irmãos, temos que dar lugar ao Espírito Santo. Para ser cheio, temos que dar lugar, temos que ceder, temos que nos diminuir, nos esvaziar do nosso eu, da nossa carne, dos nossos desejos pecaminosos. Temos que nos esvaziar de tudo isso para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para ser cheio, temos que abrir mão, Senhor, de muitas coisas. E essas coisas que muitas vezes nós temos dificuldade para abrir mão, irmãos, são essas coisas que muitas vezes atrapalham a nossa vida com Deus, que nos impede de nos aproximar de Deus. São os desejos da carne, aquilo que a carne deseja. Aquilo não é bom. O Espírito Santo, Ele quer que nós abra mão do desejo da carne, para que o Espírito possa habitar verdadeiramente na nossa vida. Aleluias. E aqueles que foram dispersos, irmão, talvez ficaram sabendo da novidade que aconteceu ali e se arrependeram por isso, por ter ido embora. Por que não ficaram ali? Eu trago uma reflexão hoje. Quantas pessoas não têm saído da presença de Deus e depois eles se arrependem? A vida lá fora não é fácil, irmãos. Não é fácil. Talvez participar de coisas que vai satisfazer a nossa carne, é desejoso fazer isso, mas isso traz um final muito difícil, muito ruim. Isso traz um transtorno para a nossa vida.